será sobre o tema 75 anos da Escola Superior de Guerra, História de Formação e Relevância, que será proferida pelo professor doutor e tenente-coronel Gilberto de Souza Viana, que possui o seguinte currículo resumido: membro do Corpo Permanente da Escola Superior de Guerra, pós-doutor em História Política pela UERJ, doutor em História Social pela UFRJ, mestre em História da Educação pela Universidade Federal do Paraná, graduado em História pela UERJ, pesquisador associado IESP-UERJ, oficial do quadro de magistério do Exército Brasileiro, foi professor do Colégio Militar de Curitiba e da Fundação Osório, conferencista e adjunto do Centro de Estudos Estratégicos Cordeiro de Farias da ESB, foi chefe da Memória Institucional e coordenador do alumni da ESB, foi membro do Conselho Consultivo e gestor do IDRAM, Ministério da Cultura, foi fundador do Laboratório de Estudos e Pesquisa em Defesa de Segurança Pública, pesquisa atualmente os seguintes temas: Estado, História Política, História Militar, Segurança Pública, Políticas de Defesa, Redes Sociais, Redes Criminais, Contra-Insurgência e Estudos de Contra-Terrorismo. Senhor palestrante, a audiência é composta por cerca de 600 discentes, que, em modo presencial e à distância, aguardam com expectativa suas palavras, e a partir do presente momento estou à sua disposição. Antes de tudo, meu cordial boa tarde. É um prazer imenso estar aqui. É um prazer imenso estar nesse curso. Principalmente porque esse curso eu considero um dos mais importantes da escola. É quando a escola ele abre para a sociedade civil e recebe pessoas que não são nem parentes militares ou têm pouco contato com militares. E a escola precisa dessa renovação e precisa trazer para o nosso círculo essas pessoas que vão falar com a escola, que vão divulgar, e nós vamos trocar conhecimento. Essa escola é um local de trocar conhecimento. Então, eu tenho prazer, dona Margarida, minha amiga, está coordenando esse curso, eu tenho prazer em estar aqui nesse curso, falando com os senhores, trocando ideia. E vou falar um pouco da nossa Escola Superior de Guerra, em que eu tenho um zelo muito grande, já há 13 anos trabalhando aqui, e vamos falar um pouco dessa escola, e a importância que os senhores têm agora de ser estagiários. Lembrando que a nossa escola comemorou, no último dia 20, 75 anos. Não é pouca coisa. E 75 anos ajudando e construindo a história do Brasil. Vamos ver um pouco a nossa escola e a nossa história. Não está mudando. Ó, uma coisa que a gente tem que pensar, antes de tudo, essa escola é uma escola diferente. Não sou eu que estou dizendo isso, já tem sido dito desde os fundadores dessa escola. Ela é diferente porque ela trabalha, além do conhecimento, além da pesquisa, ela trabalha uma coisa que é rede de sociabilidade, em que nós acabamos nos identificando, todos os senhores aqui, a partir desse curso. Algumas pessoas aqui já fizeram algumas vezes, são chamados estagiários e são chamados ex-guianos. Vocês vão pertencer à nossa escola. E assim como serão adesguianos também, que poderão pertencer à Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. E para formar esse espaço de sociabilidade, eu tenho o hábitos coletivo. O hábitos é uma coisa de um filósofo chamado Bourdieu. Ele trabalha a ideia de que a ideia das coisas que nós fazemos em comum acaba criando uma certa rotina que nos identifica. Nós estamos entre os pares. A família é um dos pontos fundamentais desse espaço de sociabilidade onde nos encontramos. Também a ideia do conteúdo que nós trabalhamos e comungamos aqui. A política e a forma de como nós analisamos a política sem ser partidária, mas uma política maior, uma política de Estado. A gente começa a trabalhar isso aqui. E a ideia do capital não é financeiro. A ideia do capital é o acúmulo que nós temos de conhecimento, acúmulo que nós temos de ciência, acúmulo que nós temos de cultura, os diversos tipos de capital que fazem parte dessa rede de sociabilidade. E os professores daqui, que aqui, na verdade, não tem professor e aluno, como diria Cordeiro de Faria. Existem os estagiários e as pessoas que estão aqui há mais tempo. Porque, na verdade, todos aqui têm condições, dentro da sua área específica, de ministrar conhecimento para todos. Então, aqui, o que é mais sagrado na nossa escola é a troca maior de conhecimento.
E aí, essa escola também é fruto da Segunda Guerra Mundial, porque da experiência das pessoas que foram na Segunda Guerra Mundial, Cordeiro de Farias foi comandante também da FEB na Segunda Guerra Mundial, junto com Mascarenhas de Moraes, junto com o Zenóbio da Costa, o primeiro Cordeiro de Farias, é o nosso primeiro comandante. A Segunda Guerra Mundial é decisiva para essa escola. Por quê? Porque ela vai levar os nossos militares a conhecer as escolas americanas, a conhecer como as escolas americanas trabalham e formam, e conhecer a metodologia de ensino das escolas americanas. Eles vão aprendendo no Fort Leavenworth, principalmente, mas eles vão conhecer outras escolas, como War College e Industrial College, e vão ver como é a dinâmica de ensino americano. E vão identificar que no fim da guerra existe um novo tipo de guerra. Que nós hoje estamos vendo isso direto na Ucrânia. E desde aquele período nós estamos vendo. Antigamente, todo mundo se lembra aqueles filmes antigos de Napoleão, como é que era a guerra feita com uma linha de soldados marchando com fuzil, atirando, o outro atirava, e iam marchando, se encontravam num campo de batalha, vezes distante da cidade. Esse campo de batalha não atingia a população. E às vezes as pessoas iam para a guerra, e até a Primeira Guerra Mundial, aí foi um período de mudança disso, as pessoas iam e a guerra tinha um quê de heróico muito grande. Hoje, e a partir da Segunda Guerra Mundial, a partir da guerra nuclear, principalmente, mas a Segunda Guerra Mundial deixou isso bem claro, a guerra não atinge simplesmente o campo de batalha. Ele atinge a população civil. Estamos vendo isso na Ucrânia diretamente. A população civil é atingida, as casas das pessoas são atingidas, não é só o soldado em campo de batalha. Então a guerra ganha uma dimensão que se chama dimensão total. Essa dimensão total faz com que a população civil também faça parte da questão da defesa e a ESG venha ocupar esse espaço. Todos os senhores aqui agora têm que ter uma consciência de defesa. Nós temos que ter essa consciência de defesa e de segurança pública. Por quê? Porque ela nos atinge diretamente. Não é uma coisa exclusiva dos militares. A questão de guerra, a questão de terrorismo, a questão da nação é uma coisa que atinge todos nós. É uma situação, é um caso que não tem outra volta. E depois da Segunda Guerra Mundial, isso nos afeta de uma forma absoluta. Cordeiro de Farias, César Urbino, foram os fundadores dessa escola, e Florestal foram as pessoas que pensaram e analisaram essa resposta. Ainda mais, senhores, que depois da guerra nuclear, eu começo a ter guerra psicológica, eu começo a ter guerra híbrida, que é uma guerra que é feita de diversas formas, eu começo a ter uma coisa que nos afeta diretamente, que é a guerra cibernética. Depois, eu não vou usar arma nuclear, não vou usar grandes efetivos militares, mas vou atingir a população civil daquele país. Aí eu quero falar a visita do general César Urbino para conhecer as escolas americanas. Ele conheceu e foi recebido. Isso é uma coisa muito interessante, porque Truman foi o presidente americano que recebeu um general de 4 estrelas dos Estados Unidos, no Salão Oval da Casa Branca, o César Urbino, e lá eles começaram a pensar em como fazer uma escola aqui no Brasil. César Urbino conheceu e visitou várias escolas e várias missões militares que naquela época existiam, estavam correndo nos Estados Unidos. Ele visitou 2 escolas especificamente, o National War College e o Industrial College. Essas escolas eram feitas especificamente para o ensino da guerra, e dentro dessa ótica de uma nova tipo de guerra, onde as pessoas, não só os militares, vão ter que entender de defesa, vão ter que entender de como é uma mobilização para a guerra, vão ter que entender de como essa mobilização ocorre. Só que ele teve uma ideia bem interessante, principalmente o general Cordeiro de Farias, que era ICF. Ora, a National War College era só para as pessoas do exército, só militares. E o Industrial College era para pessoas ligadas à indústria e outras pessoas ligadas à questão burocrática. Mas se eu estou pensando em um novo tipo de guerra, qual é a melhor forma de trabalharmos aquele espaço que eu falei anteriormente de rede? Se eu faço uma reunião só de militares, como esses militares podem se articular posteriormente? Eles só têm militares. Na maioria vem da academia, estão trabalhando juntos, se conhecem já há muito tempo. Mas se eu acrescentar junto com os militares, policiais, já vai melhorar a rede que os militares vão ter, não é verdade? Se eu acrescentar junto com os militares, juízes, se eu acrescentar desembargadoras, se eu acrescentar pesquisadores, se eu acrescentar funcionários do IFAM, se eu acrescentar junto com os militares,
pessoas do meio civil, para que eu passe a ideia e coloque-se em prática de que a defesa não é unicamente para os militares. A defesa afeta a todos. Na Ucrânia nós estamos vendo isso de uma forma absurda, porque muitas senhoras estão fazendo a roupa para os militares que estão combatendo. Estão tecendo lençóis e cobertores para os militares que estão combatendo. Eu tenho cientistas de universidades produzindo equipamentos para os militares no combate. Então a guerra não é exclusividade dos militares. Essa escola vem trazer uma novidade. Se tornou completamente diferente de ambos, porque aqui eu tenho tanto civis quanto militares sentados estudando juntos. Senhores e senhoras, os senhores estão no lugar histórico. Só olhar para essas paredes. Onde os senhores estão sentados agora? Aqui sentou Tancredo Neves, aqui sentou Nereu Ramos, aqui sentou Cordeiro de Farias, aqui sentou pessoas que estão no nosso histórico tragédia de Ataíde, aqui sentou uma pessoa que eu acho um dos melhores livros de comparativo de história americana com história brasileira, Diana Mug, os Bandeirantes e Pioneiros, um livro fantástico, que ele era um estagiário nosso, criou esse livro, porque começou a pensar aqui. Aqui sentou pessoas que pensaram realmente a história do Brasil. Porque tiveram, junto com os militares, os problemas dos militares, civis que também colaboraram com esse problema. Então a escola é diferente das duas outras escolas, porque ela juntou civis e militares num só curso. Isso transformou ela extremamente diferente e com valor histórico absurdo. E ela criou uma rede de relacionamento, como eu falei primeiro ali. E aí o César Urbino vai dar o que é a razão dessa escola. Essa escola é um instituto de fraternidade civil e militar. É o tesouro que nós temos. Hoje, nas universidades que foram pesquisar, eu dou aula no doutorado de uma universidade daqui, do IESC, e lá eu dou aula de relações civis e militares. E aí os senhores podem pensar o seguinte: agora estamos discutindo civis e militares, como se existisse uma diferença dentro da sociedade sobre isso. Mas essa escola vem, de certa forma, desde a sua fundação, tentando interagir na sociedade, levar consciência de defesa, de segurança pública, porque nós somos civis e militares juntos, trabalhando juntos e pensando assim no destino do Brasil de forma única. E aí, uma outra colaboração, além da influência das escolas americanas aqui nessa cidade. Qual é a outra colaboração que nós temos? Esses tenentes interventores. Porque os primeiros comandantes dessa escola exerceram o cargo, foram membros ativos do tenentismo. E estiveram na coluna Prestes, estiveram no primeiro governo de Vargas, eles foram e ganharam experiência administrativa. O principal deles, Oswaldo Cordeiro de Farias. Oswaldo Cordeiro de Farias, primeiro comandante dessa escola, ele comandou a Força Expedicionária, ele foi interventor da polícia de São Paulo, antes da Revolução de 32, e ele foi interventor do Rio Grande do Sul. Foi ele que proibiu no Rio Grande do Sul o ensino de língua alemã, quando estávamos próximos da guerra. Ele que, no Rio Grande do Sul, começou a pensar a ideia de nacionalidade, porque, na verdade, nós temos que ter na cabeça que a nossa língua é a nossa principal identidade, o que nos une. Então, eu tenho que ter uma nação, é a ideia de idioma, ideia de língua, a ideia de língua que nos identifica. Não seja proibido falar alemão, que é sua origem, ou italiano, o que for, mas a língua nacional ela tem que ser praticada e tem que ser praticada com qualidade. A ideia que surge com o Cordeiro de Farias. Ele participou da Segunda Guerra Mundial, Cordeiro de Farias esteve com a Aliança dos Estados Unidos, ele fez curso nas universidades americanas, ele foi interventor do Rio Grande. Ele proibiu alemão, italiano e japonês, não que naquele momento de guerra seria uma coisa interessante você ter proibido isso. E outro é Juarez Távora. Porque esses nomes estão nos nossos bustos aqui na frente. E é importante nós realçarmos onde os senhores estão. Juarez Távora, ele foi ministro das Obras Públicas. Ele pensou primeiro numa forma de comunicação, primeiro por estrada de ferro. Se tivesse escutado Juarez Távora e não talvez tanto o progresso do Juscelino Kubitschek, nós tínhamos uma rede ferroviária extremamente ativa. Ele foi comandante da 6ª Região Militar, ele foi diretor-geral do Exército, embaixador militar no Chile. No entanto, ele também foi o responsável naquele dado por todos os governos do norte do Brasil. Então ele sabia a questão da carência, da fome, e no governo de Vargas, principalmente, ele se juntou a grandes especialistas.
Por que eu estou falando deles? Nós vamos falar depois como eles construíram o pensamento da ESG. A ideia dos planos elaborados por Jorge Stávaro de integração do Brasil, o plano dos irmãos Rebouças, e ele coloca em prática na Ana Vargas os mesmos planos do irmão Rebouças, fazendo estradas que ligassem o litoral ao interior para integrar o Brasil. Jorge Stávaro já tinha essa ideia e vai colocar em prática aqui na escola. Vamos avançar. E o primeiro comandante da nossa escola vai também, a partir da sua experiência, construir um método de planejamento e pesquisa dessa escola. Marechal Oswaldo Cordeiro de Faria. Ele, comandante da FEB. E ele vai falar das ideias da formação da escola. Ele vai falar que César Urbino Gaúcho, uma das melhores cabeças produzidas, já tinha ido aos Estados Unidos para conhecer o War College. Regressou com a decisão de organizar no Brasil um instituto semelhante. Mais tarde, Urbino me afirmou que a escolha não partiu dele. Que Cordeiro de Farias foi escolhido por um grupo formado por Geisel, Gerão Mamete e Golbery, que decidiram que a melhor cabeça para comandar essa escola era o general Cordeiro de Farias. E nosso propósito era ainda, e aí a base, onde os senhores estão aqui, onde todos os senhores estão aqui, essa ideia germina com o Cordeiro de Farias. Que é, o nosso propósito era, e ainda é, reunir os profissionais de diversas áreas, distribuí-los em grupos para maior proveito de todos. O que pretendia com esse procedimento? Verificar na cultura brasileira a capacidade de adaptação ao trabalho em grupo. E a partir daí aprimorar o método. Eu sempre digo, nós somos filhos da College, admitimos com orgulho, mas essa paternidade não existe nada mais diferente da College do que a Escola Superior de Guerra. Ele traz os senhores aqui, cada um com uma experiência de vida, para que conversem, para que troquem ideias, a partir dessa diversidade de ideias, a Escola da Diversidade, ela traga novidade. Os senhores, a nossa escola foi tão importante que aqui no palco que eu estou, falou uma pessoa que era um dos pensadores do movimento negro brasileiro, que se chamava Guerreiro Ramos. E o Guerreiro Ramos, ao falar aqui, ele falou o seguinte, que se pensa política de raça, se pensa política de tudo no Brasil, isso na década de 50. Mas temos que pensar primeiro política de educação de qualidade, para todos. Então, essa escola sempre teve e deu voz a pessoas com alto grau de intelectualidade e que trouxeram soluções extremamente plausíveis de ser colocadas. É um sonho viajar pelos nossos arquivos. Eu tive o prazer que eu li todos. Chegava até com cheiro de água em casa, a mulher tinha que tomar banho para chegar em casa. Mas eu gostava muito de trabalhar nos arquivos, porque você aprende muito e os arquivos clamam o pensamento do passado. Marechal Cordeiro de Farias vai falar o seguinte, não conheço nada mais diferente. Deixa o Brasil impressionado. Esse é o almirante que veio aqui, né? Desculpa. Deixa o Brasil impressionado com essa junção civil-militar que vocês estão fazendo. Mas tenho que dizer que aqui não existe professores nem alunos. Precisamos abandonar essa ideia desde o primeiro dia. Vocês vão discutir com conferencistas em condições de igualdade. E nas áreas que forem especialistas, vocês serão mestres. Ao deixar a escola, voltarão para nossas funções, nas empresas de origem, continuavam a manter contato com os amigos e colegas, o que facilita o trato de muitos assuntos. Assim, se tinha um problema ligado a um determinado ministério, antes de irem ao ministro, poderiam apelar para os antigos companheiros, que ajudariam nos trâmites burocráticos e no encaminhamento formal do pleito. Qual seria o objetivo principal da escola? Criar lideranças civis e militares para enfrentar a eventualidade de um novo estilo de guerra. Não mais circunstanciado à frente de batalha, ao ponto de luta, mas transformado em fato total, que afeta a sociedade por inteiro, e todas as estruturas de uma nação. A escola não pensa mais na guerra lá no campo de batalha. Ele pensa que todos estão envolvidos na guerra e todos são parte de uma vitória de uma guerra. Mas, na verdade, a gente vai pensar, porque a gente também estuda segurança, que é bem real. Porque todos nós estamos envolvidos aqui. Não é só a polícia que tem que pensar na segurança pública, né? Porque quando você anda na rua, você vê a questão do crime, a sociedade acaba se organizando, tem grupo de WhatsApp que fala, tem assalto aqui, assalto ali. Nós temos que pensar que tudo que afeta a sociedade afeta todos nós. Uma guerra afeta todos nós. O crime organizado afeta todos nós. A questão de miséria no Brasil afeta todos nós. Então nós temos que pensar, a questão ambiental afeta todos nós. Então eu não posso pensar, só um grupo vai pensar sobre isso.
Porque ele vai pensar de uma resposta engessada. Esse grupo tem que ter diálogo com outros grupos para que a resposta seja, de certa forma, mais perto e mais próxima da realidade. Quando eu converso só com militares, eu vou ter respostas só de militares. Quando eu converso com militares do Exército, quando eu converso com militares da Marinha, eu vou ter respostas melhores. Quando eu converso com militares da Aeronáutica, eu vou ter respostas melhores. Quando eu converso com policiais, eu vou ter respostas melhores. Quando eu converso com civis, com donas de casa, com pessoas jovens, com pessoas mais velhas, eu vou ter respostas melhores. Porque só a comunidade dá respostas melhores. A Guerra Fria vai trazer novidades para essa escola. E aí ela traz um novo debate, um tema interessante. Qual é o lema da Escola Superior de Guerra? Desenvolvimento e segurança. Porque não pode ter desenvolvimento se não tiver segurança. Essa é a base dessa escola. Mas os senhores já conhecem esse tema. Por quê? Os senhores já ouviram falar alguma coisa dessa ideia? Com licença. De desenvolvimento e segurança? Porque você só pode as coisas crescerem. Eu só posso fazer meu negócio se não tem assalto na minha região. Eu só posso crescer se eu tenho investimento. Eu só posso crescer se tem garantia que o meu produto vai ser passado e não vai ser roubado. Onde está essa frase que está na ESC? Está na bandeira do Brasil. Desenvolvimento e segurança nada mais é do que ordem e progresso. Eles são mudados. Desenvolvimento e segurança é ordem e progresso. Por quê? Esqueci de falar. Os pais da ESG também são os pais da República. Eles pensaram também, são filhos desses homens. E a gente vai falar isso posteriormente. Curiosidade. Momento de curiosidade, dona Margarida. Momento de curiosidade e de conhecimento para todos. Onde está Deus na bandeira do Brasil? E quem pensou isso foi o pai do fundador da escola. Onde está Deus na bandeira do Brasil? Porque a gente vai ver também a questão da simbologia da ESG. Aí, na bandeira do Império, tinha coroa, e tinha em cima da coroa uma cruz. Mostrava que ele era Deus, católico. Onde está Deus na bandeira? Aí vão falar assim, ó. Pode ser o Cruzeiro do Sul? Por favor, não fiquem só pensando. Pode ou não? Claro, Deus pode ser o Cruzeiro do Sul, né? Mas eu quero mostrar uma coisa mais complexa, que a gente nunca pensou e nunca viu isso na escola. E que não fala pra gente, porque esse trabalho de potencial simbólico é uma coisa que eu gosto bastante. Eu gosto bastante de estudar a ideia simbólica. Isso eu também estudei em Bourdieu, mas isso também se estuda em vários campos da psicologia. É o Cruzeiro do Sul? Mas os senhores olham o Cruzeiro do Sul aqui e olham o Cruzeiro do Sul no Brasil. Está estranho, né? Está diferente. O Cruzeiro do Sul, o símbolo da ESG, a estrela menor, está para cá. Está à esquerda. E o Cruzeiro do Sul na bandeira do Brasil está à direita, já perceberam? Deem uma olhada. Por quê? Olha só que coisa engraçada. Ela está invertida. Esse círculo que os senhores acham que aqui a bandeira é um círculo, não é um círculo, é uma abóbora. Onde Deus, olhando do alto, vê dessa forma aí. Você olhando de baixo, vê dessa forma daqui. Deus olhando uma abóbora de cima, ele vê invertida. Entenderam? Não é um círculo, é uma abóbora. E todas as posições na estrela do nossa bandeira estão invertidas de como a gente olha normalmente. Mas estão corretas de como Deus olharia. Então Deus na nossa bandeira é um ser, é um Deus Todo-Poderoso que olha o Brasil sob uma abóbada. Interessante, né? Essa questão simbólica é muito interessante. Está anos na nossa bandeira, a gente passa, nunca nem pensou. A gente sempre pensou, claro que é um círculo, porque você não dá para colocar uma abóbada, desenhar uma abóbada no plano. Mas é uma abóbada. Interessante. E aí, eu tenho o símbolo da ESG, já é diferente. Por quê? Porque ele não está falando de Deus olhando, está falando do Brasil, está falando de nós olhando. Nós olhando para o desenho ideal. E o que é corrente em volta da Escola Superior de Guerra? Somos nós, todos aqui, unidos, abraçados em volta de um problema que é o Brasil. Estamos a corrente as pessoas de mão dadas, como o elo mais fraco, a corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Então, ela forma um círculo. Se os senhores observarem, quase poucos instituições
militares, quase nenhuma no Brasil, tem o círculo como símbolo heráldico. Então, a ESB, os senhores estão aqui, ó. Os senhores são parte dessa corrente que estuda o Brasil, que estão unidos para estudar o Brasil. Isso surge na própria Conferência de Potsdam, que é uma conferência que logo depois da Segunda Guerra Mundial se observou que é um símbolo universal, o símbolo do círculo é universal. Da Conferência de Potsdam, Truman quis fazer uma conferência com Churchill, com Eisenhower, com o ministro da França, com Stalin, Harry Truman, onde todos eram iguais, porque o círculo denota uma coisa importante, é igualdade. O círculo, estamos todos sentados em volta de um círculo, estamos sendo... não precisa ir muito a tábua redonda, né? É igualdade, estamos todos sobre o círculo. Até na maçonaria eles chamam de cadeia de união, é um círculo, porque esse símbolo é histórico. A bandeira dos Estados Unidos, a primeira bandeira americana, o símbolo é um círculo. No nosso império, os estados são iguais na União, é um círculo. O estado é um círculo. República é um círculo. O círculo representa unidade. O círculo representa eternidade, perfeição, divindade, pois não tem princípio nem fim. Representa igualdade. O círculo é um polígono de infinitos pontos. Isso é, ele pode abrigar diversas pessoas em sua estrutura. É a ideia. Não precisa ser só militar, não precisa ser só civil, não precisa ser só homem, não precisa ser só mulher. Não precisa ser engenheiro, não precisa ser paraquedista, não precisa ser guarda civil, não precisa ser nada. Precisa fazer parte e contribuir para essa parte. Porque nós temos um problema, o Brasil. Nós temos que pensar no Brasil. Pasterotti é muito bom. E quem pensou isso? Quem foi o cara que pensou isso? Esse é meu herói. Eu não sou da Marinha, não. Eu sou do Exército. Mas é uma das pessoas que eu mais admiro, porque ele tem uma conferência extraordinária aqui na ESB, que é sobre educação. Ele é um pensador da educação. O senhor almirante Benjamin Sodré, ele criou os escoteiros, ele que trouxe os escoteiros do Brasil. Ele é uma pessoa que tinha uma vida bem complicada, porque ele teve, acho que, 10 filhos, foi almirante, escrevia na revista Tico Tico, ele tinha o seu escrito na revista Tico Tico, ele foi o primeiro pedagogo da Escola Superior de Guerra, intelectual, ele foi grão-mestre da maçonaria, ele ainda, quando ia passar férias, pegava o escalé, aquele barco, e com a família ia remando para a Baía da Guanabara. Meu Deus, demais. Morava em Paquetá. Ia todo dia para casa. Mas se ele não tivesse feito nada disso, a coisa mais importante na vida desse homem, ele era atacante do Botafogo. Ele foi atacante do Botafogo, muito bom. E 7 e 10, ele estava na equipe, era conhecido como Ministro Sodré. Ele fugia nada da escola naval, ia jogar no Botafogo e voltava. Ele é um dos fundadores, depois presidente. Mas ele vai pensar a ideia importantíssima que é como pensar a ESB, qual o método que eu vou aplicar nessa escola, para que as pessoas comecem a trabalhar em conjunto. Porque, na verdade, vamos ser sinceros, a nossa sociedade, a ESB traz um alento para a sociedade incrível, porque a nossa sociedade, ela passa por uma divisão enorme, todos sabemos disso. Tem família que o filho não está falando com o pai, a questão da política permeou nossa sociedade, nós pensamos em governo, não pensamos em Estado. Nós temos que ultrapassar isso quando pensarmos em Estado, em Brasil. Não quero pensar em partido X, partido Y, partido W. Eu quero pensar em Estado e Brasil. A ESB vem trazer isso. Nós temos que pensar no nosso nível, pensar Estado. E ele vem trazer essa ideia de pensamento de Estado, a escola vem trazer isso. É muito interessante, eu consegui baixar todos os escritos dele sobre moral, sobre conselho, e aí ele já pensa isso aí antes de, se eu não me engano, em 20, antes de pensar na Escola Superior de Guerra, ele já pensava no símbolo que ia ser aplicado na escola. A ideia do círculo, ele já tinha essa mentalidade do círculo. Benjamin Sodré, como pedagogo, era tão interessante, a ideia dele era tão viva, que ele montou depois saiu da ESB, aposentado, ele montou uma rede chamada Senecista, que é uma rede de educação comunitária. E existem algumas cidades ainda, embora já bem enfraquecida. E ele virou um herói da Marinha que ele estava no navio escola da Marinha, fundou naquela época, e ele como um aspirante, salvou grande parte de seus companheiros daquele trágico acidente. E foi campeão pelo Botafogo, né, gente? Aí ele fala, Edmundo Macedo Soares da Silva, era industrial, ele fala do nosso querido almirante.
além de Cordeiro de Faria, que fundou a escola e que ainda encontrei lá. Quando cheguei, havia muita gente interessante. O Almirante Benjamin Sodré era um dos assessores imediatos, era o homem do escotismo, como tinha sido José Campos, que foi chefe de escotismo no Brasil. O Benjamin era inteiramente dedicado ao Brasil. Tinha sido meia esquerda do Botafogo e jogava bem. Tinha uma saúde de ferro, inteligência boa e um caráter excelente. Foi um grande representante da Marinha da escola. Realmente, ele vai pensar pedagogia, ele vai pensar uma coisa. E como devem ser os estudos nessa escola? Amplie esses estudos sobre as especialidades. É o que estamos fazendo agora, vou ter conferência durante todo esse período sobre várias especialidades, sobre vários temas, sobre vários assuntos. Promove palestras feitas por especialistas em finanças, em serviços públicos, em forças armadas. É o que nós estamos agora, nós estamos fazendo um tipo de ensino pensado por Benjamin Sodré ainda. Vou falar o seguinte, é muito bom. Funciona. Realiza debates em mesas redondas, discute assuntos políticos, estuda os principais problemas nacionais e as suas execuções têm por objetivo a região sobre diferentes aspectos. Aqui nós temos que pensar o Brasil sobre diferentes aspectos. O PSEG, ele vai dar um instrumento para os senhores, senhores e senhoras, para pensar em o quê? Pensar o Brasil sobre diferentes aspectos. Aspecto militar, aspecto cultural, aspecto econômico, aspecto político. A ESC vai abrir esse leque. Isso é importante, eu acho que eu estou aqui na primeira palestra colocando isso para os senhores, falando um pouco dessa história. E aí ele pensa, ele copia. Benjamin Sodré, durante a guerra, ele foi parte da Comissão de Compras de Armamentos dos Estados Unidos. E lá ele teve aula e era amigo de várias pessoas. Meu tempo ficou tão curto que não deu para expandir muito. E por isso, às vezes, eu estou falando muito rápido, desculpe. Mas ele foi amigo do Vannevar Bush. Era muito amigo dele. Vannevar Bush era o pai da internet. O cara que pensou em internet. Já pensou rede. E ele já pensava em rede. Porque quem pensa em escoteiro e rede de escoteiro, todo final de semana ele ia no acampamento de escoteiro. Ele não tinha final de semana ainda, fez 10 filhos, olha. Importantíssimo. Todo final de semana escrevia, viajava, servia na marinha, acampava e teve 10 filhos. Como é que é o Benjamin Sodré? Como é que nós temos que pensar ele? Como é que ele pensou a prática americana? Eu tenho uma conferência. A escola ainda funciona assim. A conferência nós estamos tendo agora. Ela vai trazer um problema para os senhores. A conferência vai trazer um problema. O nosso curso não tem essa parte, porque não dá tempo, mas o CAEP é assim. Os problemas que vão ter nessa conferência vai fazer com que nós nos reunimos em grupo de trabalho. Os grupos de trabalho vão se reunir, e aí o grupo de trabalho é cada vez mais heterogêneo possível. E aí o militar vai falar, não, o exército vai usar essa forma. O civil fala, não, mas a gente precisa de recurso. O contador vai falar, não, mas esse recurso vamos tirar da onde? O imposto como vai ser cobrado? E assim a gente colocar prática em soluções. E aí a ESG vai trabalhar a ideia de soluções. Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós. Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Isso é verdade. Às vezes, em casa, se eu tento resolver um problema sozinho, eu perco bastante, erro bastante. Aprendi lá em casa, eu tenho um filho já de 27 anos. A gente se reúne, nós, entendeu? Eu sou filho único, né? Eu, a mãe, agora ele arranjou uma namorada, dona Rita conhece, arranjou uma namorada, a gente tá dois cabelos com aquela namorada, caramba! Aí diz, não, pai, deixa comigo. A gente se reúne os três para chegar à conclusão. Meu filho fez colégio naval, 3 anos, aí no último ano, eu não quero mais, porque a roupa é branca, eu estou marchando, ela está sujando. Pô, mas é por isso que é Maria, né, filho? Eu não quero mais. Vou entrar para o IME. Tudo bem, passe, tudo bem. Se não passar, vai ficar na Marinha. Não, vou entrar no IME. Passou. Aí fez IME e ele é engenheiro elétrico, nerdzinho, mas assim, mas tudo a gente reúne em grupo lá. Eu não consigo, eu sou de história e ciências políticas, eu não consigo fazer 1 mais 1, eu já erro. Mas ele sabe de cálculo, graças a Deus ele sabe de cálculo. Mas tudo tem que ser resolvido em grupo, porque nenhum de nós sozinho consegue resolver quando eu não coloco o problema em grupo. Isso vale para a família, isso vale para o trabalho, mas isso vale para o Brasil. O que falta que nós estamos tendo é falta de diálogo e falta de colocar os problemas em grupo. Essa escola vem trazendo isso.
Então, a escola se criou a partir disso, a partir desse tipo de aula, um método de planejamento. Esse método de planejamento tem vários manuais. O primeiro é quase uma Bíblia, Bíblia grande, incluindo até os livros apócrifos, uma Bíblia gigante. Agora, ele reduziu para ficar mais prático. Existem vários fundamentos doutrinários, e os senhores podem baixar na internet, elas existem, vai ser discutido isso posteriormente, como a comandante Raposo está ali, isso vai ser discutido posteriormente também. E aí, essa vai ser aplicada nas conferências das escolas. Aqui é um trabalho em grupo da primeira turma. E aí, estaria uma frase importante. Nesta casa estuda-se o destino do Brasil. Os senhores já observaram aqui no saguão essa frase? Na verdade, o que ela quer dizer? O destino, o futuro, é uma coisa que o cartomante lê. Qual é o futuro? O destino é uma coisa que se constrói. O futuro também. O destino, eu tenho que construir meu destino. Então, aqui, a frase correta, a tradução dessa frase aqui seria: aqui se estudam as estruturas de poder que permitem esse destino. Aqui se estuda como são as estruturas, quais são as estruturas que permitem esse destino. E aí foram pensar assim, ó. A primeira divisão da ESG eram só militares, assuntos nacionais e assuntos internacionais. Militares, nacionais e internacionais. Isso na década de 45 e 49. Se dividiu em 3 fases, esse pensamento da escola. Posteriormente, já em 54, se pensou de outra forma. Se pensou que eu tinha uma política, uma forma de pensar política, mas não uma política partidária. Eu tenho que pensar política, grande estratégia, política de Estado. A política partidária muda, os políticos mudam. Vocês já viram que o nosso grande problema do Brasil é não ter continuidade nos nossos grandes projetos? Nós começamos a lançar foguetes antes da Coreia do Norte, antes da Índia. A Índia tem foguete lá e nós paramos. Pensamos em fazer bomba nuclear, paramos. Pensamos em fazer caças a jato, paramos. Pensamos em fazer blindados, concorrendo com blindados americanos na década de 80, paramos. Nós não temos continuidade, porque cada governo quer botar sua marca e muda do governo anterior. Nós não temos a grande política que se estuda na ESG. Não é política de hoje, vamos fazer uma rodovia, legal, agora vamos fazer ferrovia, agora vamos para a rodovia. Não dá. A militar, o pensamento militar é importante, por quê? Porque ele é defesa nossa. Eu tenho uma aula que eu dou no CAEP, que é interessante mostrar, que eu gosto, qual é que os militares e a defesa e a segurança demonstram e constrói a estabilidade para a população poder trabalhar, poder ir e vir. Os militares garantem a segurança da nação, segurança dos nossos projetos de longo prazo. Economia é essencial, economia é a distribuição real de renda. Eu tenho que saber da economia grande estratégia, eu tenho que saber por que o campo nosso está industrializado, o que eu vou fazer com a mão de obra que sobrou daquele campo, veio para a cidade e não tem emprego. Eu tenho que pensar nisso tudo. A psicossocial tem muito a ver também com a religião, como as pessoas são tratadas, como é a sociedade, como a sociedade às vezes se briga aí. Deixa eu falar uma coisa que fica mais inteligível para todos nós. Tudo isso aqui também tem a ver com a nossa família, de como administramos em menor grau a nossa família. Isso é maior grau, isso é menor grau. Nós pensamos na nossa família, a questão do bem-estar da nossa família, a questão da formação da nossa família, a questão da religiosidade da nossa família, a questão da aceitação dentro da nossa família. Nós pensamos na questão econômica da nossa família, nós pensamos bastante de como estão nossos gastos, de como eu vou economizar, como eu não vou ficar aqui, como é que eu vou ganhar dinheiro, como é que eu não vou ganhar dinheiro, como é que eu vou gastar ele. Nós pensamos na questão da segurança da nossa família. Hoje em dia a gente começa a botar localizador no celular e criar várias estruturas de segurança. Nós pensamos na questão política, na verdade, de como eu posso pensar no relacionamento da nossa família com outras pessoas, como a gente pode fazer rede. Eu quero que meu filho namore uma garota de bem, eu quero... Tudo isso. Tudo isso. Né, dona Rita? A Rita está rindo lá do meu filho. Mas tudo isso. Toda essa mudança de forma de pensar, porque as expressões de poder acabam mudando também. Se os senhores pensarem, hoje em dia tem aqueles 4 poderes, mas hoje deve ter um poder cibernético também. O poder só político, militar. Por que não inclui o cibernético? Por que não inclui também o de relações internacionais? Cada vez mais novas soluções de poder têm que ser colocadas. E isso afeta também a nossa família, porque o que está embaixo está em cima. O micro também atinge o macro. Quem não tem medo do seu filho estar no computador e o acesso a coisas absurdas chegarem à nossa família?
por dentro de casa. Então eu tenho que também ter uma vigilância cibernética dentro da minha casa. Eu tenho que ter um controle. Todo dia tem alguém me mandando mensagem, você ganhou! Ou então um desgraçado me ligando dizendo que foi gasto, aqui da Caixa Econômica, senhor. Sim, foi gasto R$3.500 na conta do senhor agora. Meu Deus, foi gasto. O senhor concorda com esse gasto? Concordo, foi isso mesmo. Foi o meu. É que o senhor filho da mãe, tira o da casa. Porque eu não tenho conta na caixa, mas eu não estou gastando nada, preciso eu. Mas toda hora, então a gente tem que ter também, hoje em dia, o controle cibernético, não é verdade? Temos que ter. A escola, quando coloca isso, tanto macro, também atinge a nossa família, tipo micro. Nos anos 50, nós vamos ter esses nossos generais, Cordeiro de Farias e Juarez Távora, trazendo toda aquela experiência que eles tiveram como administrador de Estado, interventores no Rio Grande do Sul, interventores no Nordeste, ministros dos transportes, e colocando isso na construção do pensamento da escola. Como vamos melhorar a escola? Deixa eu contar uma coisa que a gente não sabe, mas a escola é muito importante. Teve uma reunião, um trabalho em grupo aqui, que eles decidiram que era interessante nós nos aproximarmos da China, porque a China era um país que ia passar por uma questão de fome, e seria interessante nós fornecermos alimentos para a China. E nós íamos mais avançar. A China de Mao Tse Tung. Aqui na REG, estava vivendo, pessoal, o governo militar, estava vivendo o governo militar. Mas não tiveram, e é característica da REG, porque foi o Gás que fez isso, não tiveram pudor de falar, não, vamos fazer negócio, são comunistas, o problema deles, tem dinheiro, vão comprar nossos produtos. E lá, na China, ele fala, tem um grãozinho que a gente usa bastante e a gente tem dificuldade de plantar. Que grão é esse? Soja. Quem fez a primeira abertura diplomática com a China? Brasil ou Estados Unidos? Brasil. Nós fizemos relações com a China e fizemos comércio com a China de soja, mas criado aqui nessa escola. Nessa escola também se pensou que é importante fazer aliança com os países que vão ficar independentes das colônias portuguesas, Angola, Moçambique, Guiné, porque eles vão ser um ponto comercial para a gente. Não interessa fazer comunista, não interessa, eu quero fazer comércio, porque eu quero primeiro crescimento no Brasil. Então, esses senhores trouxeram essa experiência de transporte, de economia, de educação, de industrialização. A escola foi campeã nisso. E a maneira que ela ensina não existe outra no Brasil. Essa escola assim. Eu posso falar, hoje eu posso falar de cabeceira. A maneira de ensino dessa escola, de rede, ela precisa melhorar em algumas coisas? Precisa. Todos nós precisamos melhorar em tudo, na nossa vida. Mas a maneira que ela ensina, a maneira didática que ela interage com pessoas de fora e faz a rede, o grande tesouro dessa escola é a rede que ela faz, é sustentável, superável. Ela é o grande tesouro que nós temos. E os senhores fazem parte dela. E os senhores estão atrelando o nome dos senhores à escola. Os senhores terão o certificado da escola. Não vai sair mais. O nome dos senhores está na escola. Nos anos 60, nós temos a década de vários processos de modernização e adaptação dos currículos da escola. A escola também é moderna. Existe uma coisa, eu dei aula no Colégio Militar, tenho muito orgulho. Eu dei aula no melhor colégio militar do Brasil, Colégio Curitiba. O pessoal do Rio fica morrendo de raiva quando fala isso, mas o Colégio Militar de Curitiba, meu querido, eu reabri o colégio, trabalhei lá, fui chefe de história da vida toda lá, antes de vir para essa escola aqui. E tem uma coisa que o pessoal confunde. É possível eu ser tradicional e ser moderno. Não são coisas excludentes. A escola é uma tradicional escola e ela ao mesmo tempo é moderna. O colégio militar é um colégio tradicional, um moderno colégio tradicional, onde se estuda computação, se estuda mecatrônica, e os garotos ocupam os melhores locais. Essa escola, Comandante Raposo, meu amigo está ali, me prestigiando, com muito orgulho, falar para os senhores, a nossa Escola Superior de Guerra é uma escola tradicional, mas é extremamente moderna. Ela é uma moderna escola tradicional, onde preza uma história, preza uma metodologia quase de 75 anos, preza uma cultura de 75 anos, no entanto, ela é tão moderna quanto as melhores universidades, que discutimos temas extremamente atuais aqui nessa escola. Nos anos 80, temos a construção desse prédio, tem uma modernização. Antigamente, o auditório era no auditório Alfa, nosso auditório principal, construímos esse prédio, uma biblioteca que eu concito todos a visitarem. A escola se modernizou bastante nesses anos.
E nos anos 80 a escola passou por um período de desafio de expansão com o fim da Guerra Fria. Aí se adaptou novamente, expandindo seu enfoque para incluir questões de segurança interna, desenvolvimento nacional e políticas públicas. A criação de discursos voltados para a administração pública, a economia demonstrou a capacidade da ESG de antecipar e responder às necessidades do país. Porque o principal cliente dessa escola é o Estado brasileiro. E o Estado brasileiro precisa cada vez mais do quê? O Estado brasileiro precisa cada vez mais de novas respostas a novos problemas que estão surgindo. E essa resposta se alcança quando se escuta, né? Se escuta as pessoas. Quanto é meu tempo? Essa escola se escuta graças a isso. Nos anos 90, esse faz parte, porque eu participo desse período, a escola vem com grandes problemas. Porque, quando ela foi fundada, embora Vânia Marbush, quando se pensou na internet, as pessoas já tinham acesso a essa internet. Quando ela foi fundada, ela não tinha a ideia de tecnologia que nós temos. Muitas coisas que nós estamos tendo hoje, nós só temos contato com filme de ficção científica. O celular, eu brinco bastante com meu filho, que o celular que tinha na Guerra nas Estrelas, Jornada nas Estrelas, que era o comunicador, que o cara só tinha 2 botões. O nosso celular hoje é mais avançado do que o celular dos filmes antigos. E a gente tem vivendo uma questão tecnológica extremamente complicada. Nós estamos tendo aqui questões de imigração extremamente sérias que está acontecendo no mundo. Nós estamos tendo a questão de que os bancos estão acabando como nós conhecíamos, e estamos tendo todos os bancos nos nossos celulares, e por isso eles se tornaram extremamente desejáveis por uma onda de criminosos. Nós temos a questão do crime organizado, que está surgindo de uma forma bem intensa no nosso país. Nós temos a questão da qualidade da nossa educação. Temos uma questão terrível, porque está sendo transmitido, uma questão que a gente tem que se reinventar, que é o ensino à distância, onde as pessoas não precisam mais estar presentes, as pessoas comunicam de uma forma global. Nós temos várias questões que são extremamente caras, que são discutidas aqui na Escola Superior de Guerra. E essas grandes questões que estão sendo discutidas aqui na Escola Superior de Guerra refletem os anseios da sociedade. E nós temos que dar resposta para essas questões. Ela tem se esforçado por causa disso. E aí nós temos que ver o nosso entorno estratégico. Nós temos que não ficar isolados do Brasil. Então nós participamos de vários cursos. Um curso para capacitar os oficiais generais dentro dessa temática nova. Nós temos cursos como o PSEG, que eu já falei para a nossa professora Margarida, falei para todos os senhores, falo do coração. É um dos cursos mais importantes que temos nessa escola. Porque a maioria das pessoas que vem para cá vem de grandes instituições de ensino. Aqui é quando a ESG se abre para a sociedade. Instituição de ensino não. A maioria das pessoas que faz CAEP já vem determinado para essas instituições. Aqui não, a pessoa se inscreve, a pessoa é selecionada, claro, mas a pessoa também vem da sociedade e participa disso. Aqui a ESG se abre para a sociedade. E faz a demonstração assim, olha, nós estamos aqui para debater. Venham conhecer como é que a gente debate, venham conhecer como é que nós nos organizamos. É fantástico. Também estamos organizando agora os cursos da área cibernética, nós temos um curso de defesa cibernética, e não podemos ficar fora desse campo do poder. Não podemos deixar de pensar na cibernética. Hoje o celular localiza onde a gente estiver. Hoje a comunicação nossa pode ser hackeada. Hoje eu não tenho problema quando eu ando com o localizador, ele sabe onde eu estou, minha esposa sabe, mas assim, você é localizado onde você estiver. Eu estava brincando com um colega, ele estava falando assim, o colega que é o embaixador, é o agente norte-americano, meu colega, meu irmão, eu orientei ele no CAEP, aí eu comprei o celular chinês. Aí ele falou para mim assim, cara, os chineses vão te escutar. Eu falei, mas os americanos já estavam escutando literalmente. O Google também. Mas vão escutar o quê? Eu dando bronca no meu filho? A esposa me diz, onde é que você está? Então assim, mas nós temos que também pensar que passamos um processo chamado colonização de dados. Nossos dados, nossa informação, nossa ciência, nosso conhecimento está sendo colonizado. Tem gente que está adotando e fazendo
nega banco de dados, nossos dados pessoais, e não é no Brasil. Então, quando os senhores fazem identificação facial no celular, nós estamos passando nossos dados ou para os Estados Unidos ou para a China. Isso a gente não pode negar. Essa questão de segurança pessoal, isso a gente não pode negar. Quando nós fazemos a identidade nossa, nosso polegar para ver a nossa impressão digital, quando mexer no nosso banco, existe um mega sistema que está computando nossos dados, que está com o Big Data lendo a nossa vida, lendo nossas escolhas. Isso tudo a gente tem que pensar como defesa nacional. Os senhores já viram no Facebook, no Instagram, quando o senhor clica numa um tipo de blusa, um tipo de livro, e logo depois das propagandas sai tudo sobre aquilo ali, é que nós estamos hoje num sistema extremamente complexo. Ah, mas isso não tem nada a ver. Tem muito a ver com a nossa defesa. Tem muito a ver com o que nos escolhe. Tem muito a ver que nós estamos sendo observados. Hoje o Big Brother é bem grande. E as nossas escolas têm que trazer resposta para isso. E aí, voltamos a pensar nessa segurança nacional. Que a escola começa a pensar sobre isso também. Eu tenho que pensar nessa segurança nacional e essa segurança de que as imagens estão sendo feitas. Hoje em dia eu tenho que ter um medo muito grande. Nós vamos ver isso nas campanhas políticas e de uma forma intensa. Aqui foi feita essa conferência de Joseph Carroll, que foi um general americano, que ele trouxe a ideia de um planejamento de segurança nacional aqui na ESG. E o Colberi acabou adotando isso e depois foi reformulado no sistema de inteligência. Claro, dentro da ótica dele de 62. Hoje nós estamos pensando nessa ideia de segurança nacional, estamos pensando que a escola não pode ficar alheia dessa transformação da questão da informática, dessa transformação da questão do crime organizado, dessa internacionalização do crime organizado. Tem que saber que os nossos portos, nossas cidades viraram ponto de revenda de drogas e a gente faz vários debates sobre isso. Graças a Deus, nós temos policiais que vêm trazer novidades para a gente sobre isso. Mas a segurança nacional, a nossa segurança, tem que ser pensada de uma forma mais ampla. Então, nós temos que ter pensado em ter um sistema de dados nosso, nós temos que ter pensado de como lá fora pode interagir na nossa política aqui dentro, tanto para a esquerda quanto para a direita, eleição ou não. As nossas redes sociais, elas podem ser facilmente manipuladas. Eu manipular populações de certa forma, fácil com as redes sociais. Eu posso pensar em várias coisas que têm que ser colocadas. E a ESG, no seu curso de cibernética, nas nossas discussões cotidianas, ela começa a pensar sobre isso. Nós discutimos no cafezinho bastante, mas discutimos isso constantemente. E a ESG tem um caminho também junto com isso. Nós temos um caminho primitivo. Eu me bato bastante, eu falo muito com... Já estou terminando, tá, pessoal? Eu falo muito com o Coronel Serente, que é o presidente da ADESG, que nós temos, antes de qualquer esse pensamento que esses caras estão falando, de monitorar, de pensar, de trabalhar em rede, nós, graças a Benjamin Sodré, que foi o primeiro presidente da ADESG, nosso almirante botafoguense, nós temos um plano de hegemonia. Nós temos um plano que nós espalhamos, nós somos a única escola de guerra, temos uma rede espalhada pelo Brasil inteiro, chamada ADESG, onde tem cursos semelhantes que os senhores estão fazendo, espalhados em todo o Brasil, onde passamos o nosso conhecimento para todo o Brasil, onde essa rede, que é o grande tesouro, é uma joia. Eu brinco, que chamo, é o partido sem partido. É onde as pessoas se reúnem, pessoas de bem, as pessoas querem aprender conhecimento, querem levar conhecimento e querem trabalhar em rede. Esse é o grande tesouro que nós temos que valorizar nessa escola também. E aí essa escola é uma máquina de hegemonia, porque ela pensa rede social, essa rede que vocês estão tendo, conhecendo militares ou não, conhecendo outras pessoas ou não, se comunicando, formando uma rede social física interessante. Nós temos a ideia de relações civis militares, onde militares e civis trabalham juntos e não tem... Fala uma coisa para os senhores aqui. Existe a coisa mais ridícula de que o civil fala com o militar, esse é militar. Aí o militar acha que o civil esse é civil. Isso tudo são brasileiros. Eu fui professor da FRJ e fiz mestrado e doutorado sendo militar na FRJ. E, nossa, terrível. Aí, mas é legal, mas eu fui lá. No Paraná eu fui fazer, aí eu estava numa reunião, e aí chegou uma menina
e falou assim: vocês, militares, mataram a Anísio Teixeira. Eu? Não matei ninguém. Não, foi. Mas como é que a Anísio Teixeira morreu? Ele caiu no elevador, no posto dele. E caramba, ele abriu a porta, não tinha visto que não tinha elevador e caiu. Cara, isso, tem gente morrendo hoje disso. Não foram os militares que fizeram isso. Então, assim, esse ódio, essa sem razão, ele é acabado, a gente ganha ele quando faz uma relação civil-militar. Mostra ao civil: olha, nós estamos aqui. O militar, quando ele deixa de ser da ativa, ele bota a roupa civil. Quando ele está para casa, ele está de civil. E o civil pode ser chamado a contribuir para as Forças Armadas, porque a defesa não é exclusivamente mensagem dessa escola, não é exclusivamente de militares. E qual é a grande riqueza? Por que é importante falar isso? É a sociabilidade, onde nós podemos nos interagir. Aqui na escola funciona: assiste palestra, depois faz uma viagem de estudo, as pessoas se conhecem, não só academicamente, como vocês estão sentados escutando eu falando aqui esse tempo todo, mas também quando vocês saem para a viagem de estudo, vocês se interagem. E essa interação é a parte mais rica desse processo, porque vocês começam a trocar ideias, começam a trocar até a especialidade. Olha, eu sou psicóloga, eu sou fisioterapeuta, eu conheço, e acabam se interagindo em rede. Essa sociabilidade leva a ESC a trabalhar em rede. Eu trabalho muito da aula em São Paulo, e graças às pessoas que fizeram o curso aqui, que me chamam para dar aula em São Paulo. E quando eu posso, eu chamo eles para me falar aqui. Essa sociabilidade é importante. Vamos falar um pouquinho sobre a nossa escola, que eu estou tanto falando de sociabilidade. As primeiras pessoas que formaram essa nossa escola, é importante saber onde morava, de 50 a 60, 10 anos. Quanto tempo? Já estou rapidinho. Olha, a maioria das pessoas morava em bairro Copacabana, em 60, Botafogo, outros bairros, maioria do Rio de Janeiro. Os estagiários eram da maioria de vários estados, inclusive americanos, os 10 primeiros anos, criando essa centralidade. A maioria era do Exército, 42%, mas já começa a ter civis, mulheres que vão entrar na ESG no final da década de 60, e vai ser um grande presente para a escola. Tivemos uma excelente professora histórica chamada Terezinha de Castro. Lá na Sala da Memória tem ainda uma homenagem a ela, uma grande intelectual, e que pensou a questão geopolítica aqui. E aí eu tenho a nossa DESG. Quem pode participar? Meu tempo esgotou? Todos os senhores. A partir de fizeram o curso, todos os senhores podem ser membros da DESG, e se não morar no Rio de Janeiro, participar da DESG locais. É importante que faça, que enriquece a nossa escola. Referência ao meu livro, o Jabá, né? Meu livro, eu tenho um livro sobre escola de de guerra, o curso O Cruzeiro é Corrente, tem na Amazon. Tem esse aqui que tem aqui na nossa biblioteca, que é uma coletânea sobre a história da ESG. Essa é a número 70, que é desse ano também, de 75 anos. E aí, é uma frase que eu falo, mas que todos os senhores vão ter pro resto da vida. Eu serei sempre estagiário, a frase que o Deus faria. Por quê? Porque eu sempre serei um aprendiz. Eu nunca vou deixar, a ESG vai trazer um verbo para a gente, que eu nunca vou deixar de querer aprender sempre mais. Aqui não se esgota meu conhecimento. Eu tenho que aprender e ler e continuar lendo e relendo, sempre mais. Por isso faz parte da nossa vida, né? Nos torna vivos. Obrigado, senhores. Obrigado.